E hoje a gente está iniciando um projeto novo. E aí, quem já está aqui com a gente vai poder participar, olha que massa, da live com a gente. Mas isso a gente vai falar no final. Porque a gente vai começar com essa primeira live, e aí depois, se vocês tiverem dúvidas, estiverem com dúvidas, querem bater um papo, né, um tete a tete conosco, ficar cara a cara com a gente, vocês vão poder fazer isso hoje. Vão estar ao vivo com a gente, tete a tete. Então, já se prepara aí para na hora que a gente chamar, aquele que quiser entrar, vai entrar ao vivo com a gente e vai bater um papo com a gente para poder tirar sua dúvida sobre prática criminal. Isso às 22 horas, quando a gente terminar essa primeira live aqui, que vai ser o projeto Destravando os Jovens Advogados. Então, a gente vai estar com vocês aí até mais tarde para a gente poder trazer esse projeto que veio no nosso coração nesse momento que a gente estava em descanso, mas a cabeça não para, e a gente pensou em milhões de coisas. E não para por aí não, hein, Cris? A gente tem muitas novidades para trazer para eles. Breve, a gente vai estar trazendo outras novidades que a gente vai começar a implementar e trazer para vocês tudo para ajudá-los, para a gente fazer o que puder, para poder disseminar conhecimento, que é isso que a gente quer, que a gente sempre quis fazer, né? E a gente está conseguindo para que vocês possam alcançar o sucesso, alcançar a vitória na advocacia criminal, na advocacia, na atuação de vocês. E é isso que a gente mais espera. E aí, Cris, vamos começar? Bora, vamos lá? Gente, então hoje a ideia, eu vou começar falando, tá? E aí eu já passo para você. A ideia hoje é a gente falar sobre as crenças limitantes que impedem o jovem advogado a atuar na área criminal. Então, são muitas crenças que a gente tem que limitam vocês. E que as pessoas ficam com receio, ficam com medo, não sabem o porquê, né, de não querer estar atuando na área da advocacia criminal. E é isso que a gente quer quebrar a partir de hoje com vocês. A gente quer que vocês estejam prontos para que vocês não tenham medo, para que essas crenças não venham fazer com que torne um freio para vocês naquilo que você está buscando, na sua atuação, no sucesso, na vitória, no angariar os seus clientes. Então, tem muita coisa que a gente vai poder bater aqui. E assim, não adianta eu chegar aqui e ensinar vocês como conquistar o cliente, se você, primeira coisa é essa, se você não acredita em você mesmo e nos serviços que você está oferecendo. E isso, eu posso dizer a vocês que é uma das situações que a gente mais tem como crença limitante quando a gente fala da advocacia. Por quê? Porque se eu ensinar você a conquistar o seu cliente, a atuar, e você não acreditar em você e não tiver confiança em você mesmo, tudo que eu for falar para você vai ser por água abaixo. Então, a primeira coisa que a gente precisa é a gente ter confiança, acreditar que você pode. Ah, prof, mas eu estou iniciando, eu estou começando, e eu estou sem saber como fazer. Eu não sei por onde andar, não importa, todo mundo começou assim. Todo mundo iniciou do zero. Eu iniciei do zero, o professor Cristiano iniciou do zero. E a gente conseguiu alcançar a vitória no âmbito da advocacia criminal, iniciando do zero. E se a gente conseguiu, e a gente está aqui hoje para poder ensinar, para ajudar vocês, vocês também vão conseguir. Mas a gente conseguiu porque a gente teve confiança na gente mesmo. Na hora em que eu comecei, tudo bem, com aquela pequena insegurança que é normal, mas eu botei minha cara nos livros, fui lá me adequar, me aprender para conseguir fazer e não fazer nenhuma bobagem. Então, a ideia que a gente quer trazer para vocês aqui é apontar alguma dessas crenças limitantes que vocês têm para poder chegar no âmbito da advocacia e ter sucesso com isso. O objetivo mesmo é falar um pouco sobre crenças internas. Eu sempre digo que a primeira crença que a gente tem que falar são crenças internas, que é aquela questão que está por trás de você. Aquela questão de uma das maiores dificuldades que vocês, como advogados, encontram nas carreiras de vocês, que são quais? Prospectar clientes e atrair clientes. Né? É uma das primeiras que pegam vocês, e são crenças internas mesmo. E a gente entende por crença, eu sempre gosto de fazer essa introdução, o que a gente entende, o que a gente conhece por crença. Crença é um sentimento de certeza, é a convicção, é como se fosse uma convicção íntima, onde você se dá todo o crédito. Então, tudo que a pessoa humana, tudo que o ser humano ele faz na vida, ele é baseado naquilo que você acredita. Então, uma vez que funciona e interpreta o mundo baseado em suas convicções internas, isso aí é o que a gente chama de crença. A crença, elas são incorporadas quando algo de muito forte, algo muito significativo acontece na vida da pessoa, acontece na vida do ser humano. Então,
essas crenças, geralmente, elas se fixam na nossa mente durante a infância. E eu acho que você já ouviu falar muito isso, né? Durante a infância, quando você ainda é criança, você está mais vulnerável, você está em formação e conhecendo o mundo. Então, não há como você evitar isso. Não tem como. Na verdade, o que vai te atrapalhar são as crenças fechadas, que é o que a gente chama de crenças limitantes, que é exatamente que não estão baseadas na sua realidade. Elas ou são irracionais. São essas crenças limitantes que te impedem, olha o nome, limitante, limita, que te impedem de você tomar atitudes ou iniciativas. Ou seja, impede você de avançar, de você chegar onde você está buscando. E aí, a gente sempre analisando, nesse tempo que a gente tem de advocacia, como professor também, atuando na prática criminal, e a gente vê muitos advogados, inclusive muitos alunos das nossas turmas, né, Cris? A gente está com as turmas da nossa prática, e muitos alunos, quando a gente pergunta o que eles estão buscando, o que eles falam, eles confirmam que as crenças limitantes estão presentes tanto no discurso quanto no comportamento do profissional do direito mesmo. Não é do advogado como se. O profissional do direito, ele tem essa crença que são crenças limitantes que está presente no próprio discurso dele. E aí eu vou no próprio discurso dele, quase não saía. E aí eu vou te provar. Quando você pergunta a um advogado, você como advogado, qual a razão que dificulta a busca e a conquista de clientes, na maioria das vezes, ele vai te responder da seguinte forma. Ele vai dizer assim, eu não tenho jeito para poder vender. Eu teria que ser um empresário para poder, um vendedor. Eu não sou vendedor, porque eu não aprendi a ser vendedor na faculdade. Eu aprendi o direito, mas eu não sei como é que eu vou prospectar. Muitos advogados falam isso, inclusive vários alunos nossos, né, Cris? Vários alunos nossos falam isso. Fala assim, eu não aprendi a ser vendedor na faculdade, professora. E isso é a minha maior dificuldade. Isso é uma crença limitante. Isso é uma crença que te impede de avançar. Tem aqueles que acreditam na superioridade da profissão do direito, sobre a de vendedor, que ele acha que ele está se rebaixando porque está sendo vendedor. Gente, olha outros que falam assim, eu tenho medo de eu estar infringindo o código de ética, de estar infringindo aí o código de ética da OAB, e aí, na hora de estar prospectando, ao fazer o meu marketing jurídico. Por quê? Porque às vezes não procura se especializar, não procura conhecer o marketing jurídico, então fica com esse receio. Olha quantas crenças eu estou trazendo para vocês só nesse início. Então, seja por este, por aquele motivo que ele fala, não importa que vocês falam, por detrás disso existe uma crença interna que impede você de tomar a iniciativa da venda. Porque não deixa de ser uma venda. O mais surpreendente é que você, como advogado, é um vendedor por excelência. Eu sempre digo isso. Nós somos vendedores por excelência. Embora você não tenha consciência disso, ou você não consiga enxergar dessa maneira, o advogado faz vender. Aí você pergunta, como assim, prof? Quer ver que eu vou quebrar uma crença limitante logo de cara aqui? Quando você elabora sua petição inicial, quando você apresenta uma defesa, quando você faz um recurso, o que é que você está fazendo? Você está vendendo uma ideia. Percebeu? Então você já é vendedor, você precisa convencer o juiz. E quando você convence o juiz, você está vendendo a sua ideia para ele comprar. Você quer que ele compre a sua ideia. Então, você como advogado, sim, você é vendedor. Você é vendedor por excelência, porque o que você está fazendo quando você dá um parecer, quando você dá uma consulta, ou quando você realiza uma negociação, a não ser vender sua opinião, sua posição, o que é que você está fazendo? Então, mesmo que você diga que você não tem competência para poder vender, na verdade é que com toda ou qualquer habilidade, ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida. Então, essa é a primeira crença limitante que eu quero trazer para vocês e eu quero que isso quebre. Você é vendedor por excelência. Você está vendendo as suas ideias. Isso mesmo. Então, mesmo que você diga, mas eu não sei como é que eu vou falar com o meu cliente, não importa, basta querer, gente. Você tem que saber que o advogado, tudo bem, ele pode não ter sido ensinado a vender e às vezes nem tem sido, né, não está sendo obrigado a fazer. A grande maioria das coisas é algo que a gente pode aprender. Basta você querer. Lembra da nossa frase? Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, se você tem uma dificuldade, cada advogado ele tem um estilo de se vender.
de mostrar o serviço dele. Cada um. E se você souber qual é, e você começar a passar a utilizar isso no seu dia a dia, quando você anda com seu cartãozinho, isso mesmo, você anda com seu cartãozinho, distribui seu cartãozinho para Deus e o mundo, eu mesmo, toda vez que alguém pede meu telefone, eu não faço assim, não, anote aí no celular, não, peraí, toma, já tá aí, meu cartãozinho, meu cartão de visita. Então, você já vai se sentir bem vendendo seus serviços advocatícios e fazendo tudo dentro daquilo que você está buscando. Então, você vai conseguir encontrar uma forma própria de você poder prospectar, de você poder ali não contrariar os ditames do órgão, né, dos órgãos da OAB, e você vai ter prazer em atuar como vendedor quando você começar a ver resultados, quando você começar a entender que você é a sua empresa, que você vende o seu serviço, você vende você. Então, esquece isso aí. É a primeira crença que eu quero trazer é essa. Esquece isso. Você é vendedor por excelência, só tem que descobrir qual, como e como você vai fazer. E isso a gente ensina muito, né, Cris? A gente tem uma aula só de prospecção e que a gente ensina bastante como você vai se vender, como você fala na consultoria, como você vai fazer. Então, isso é importante. Isso é o que a gente fala. Então, se você souber fazer, para o advogado que quer aprender isso aí, você vai precisar questionar e você vai precisar superar as suas crenças limitantes. Passa a bola, Cris. Boa aí, galera. Só deu uma ressalva aqui a Riva, o professor Riva de tributário, ele botou ou se vende, ou seja, você tem duas opções, né? Vender ou vender. Né? Também aqui, Neto, meu amigo aqui, Petrolinho Leal Neto, aí chama de Neto, que ninguém vai saber falar o primeiro nome dele. Né? Mas, olha só, pessoal. Essa questão da advocacia criminal e sua crença limitante. O primeiro passo é você entender que eu não sei se é uma herança da nossa formação enquanto sociedade, eu não sei se é uma herança de uma ideia que nós somos terceiro mundo, que nós somos inferiores. Mas, a depender da limitação que você tem hoje para desenvolvimento da sua profissão, seja advogado, seja até na faculdade, seja até para apresentar um trabalho, essa limitação que você não é capaz, isso vem há muito tempo. Isso vem das próprias pessoas que você às vezes conviveu e que elas disseram há muito tempo que você não era capaz, que você não deveria continuar. Melhor ainda, dizem assim, ó, não invente porque não vai dar certo. Então, várias pessoas, essa questão da limitação, parece que vai fazer um looping na sua mente. Toda vez que você tem uma ideia, você não percebe, mas aquilo está limitando você internamente. É aquele looping que você não ouviu, mas você lembra assim, ó, de alguém dizendo, não faça, você não vai conseguir. Vá por um caminho mais simples, vá pelo mais certo. Pare. Muitas pessoas hoje, elas sofrem a limitação para a advocacia, a limitação seja jovem, advogado já experiente, não importa, não é uma limitação criada por ela, ela foi educada para ser limitada. Ela foi criada para ter aquela crença. Gente, nós temos isso um pouco, né? Cuidado, não faça, não sei o quê. Nós vamos colocando impedimentos onde não existe. Você só sabe que vai dar errado algumas coisas, né? Se você fizer. Claro que isso não é uma máxima para tudo, mas você sabe que só vai dar errado no dia que você faz. Então, como é que você já vai dizer assim, ó, isso não vai dar certo? Peraí, rapaz, qual é o risco de você fazer? Me diga aí. Bom, qual é o risco de você fazer? Então, essa questão de você limitar-se a iniciar a advocacia perpassa por muitas coisas. Uma das maiores situações que eu vejo como a limitação, sabe qual é? Não tenho parente advogado. Não tenho banca para me estabelecer. Pelo amor de Deus, eu já tinha que encontrar um escritório pronto para eu começar a advogar, já pegando a linha. Sim, você está dizendo que você não é capaz, mas ninguém disse até agora. Você não botou sua cara na praça, você não tomou tamancada, você não errou. Gente, que eu saiba, pelo menos na minha época, né? Que eu agora já falo assim, né? Minha época, para eu andar, eu caí. Que eu saiba. Eu caí. Eu sou da época que não tinha andador. Então, antes de eu cair hoje, eu boto a mão no chão para não bater a cara. Literalmente, eu estou falando cara, não estou falando rosto, não. Então, o que eu quero dizer com isso? Obviamente, eu posso dar um passo ou fazer alguma coisa que vai dar errado. Agora, eu tenho que estar preparado para isso. Quando você cai, por que você bota a mão? Porque você aprendeu a gatear. Quem andou de andador não sabe botar a mão, por isso que bate o rosto no chão. É uma coisa interessante isso.
É interessantíssimo isso. Parece pouco, mas isso é muito interessante em relação a gente. Então, você se limitar por você é complicado. Imagine pelos outros. Eu conheço diversas pessoas, diversos alunos, Bela e galera, que chegam para mim e falam assim, professor, eu não vou conseguir. Aí eu faço assim, você não vai conseguir, por que você não vai conseguir? Ah, eu tô com medo. Assim, tu tá com medo de quê? Teve uma aluna mesmo esse semestre agora, professor, estou extremamente ansiosa. Eu digo para ele, fiz o quê para você estar ansiosa? Se você ficar ansiosa, você só vai prejudicar uma pessoa, você. Que isso fique claro. A sua crença limitante prejudica uma pessoa, você. Quem não sai do ponto A para o ponto B é você. Quem não vai realizar o sonho é você. Olha que legal. Toda vez que você pensar uma coisa que você não vai sentir, que não vai caminhar, se olhe no espelho e veja quantas pessoas ao redor não vão sair daquele ponto. Você só vai se enxergar, meu amigo. Você que vai ser o frustrado. Então, limitar-se. Eu gosto muito de uma palavra que Judoro Kano falou. Quem se define, se limita. Então, se você diz, eu não consigo, você não vai conseguir. Acabou. Não adianta pegar o melhor especialista do mundo que você não vai. Eu brinco sempre que especialista é bom, mas ele vai vir de fora. E você vem de dentro. Então toda transformação é de dentro, mudança é de fora. Então isso é importante. Uma das coisas que eu vejo em relação à limitação, aí eu me coloco muito em relação a isso. Uma das coisas que eu tenho, que eu perdi, vou fazer até uma revelação aqui para vocês. Uma época, eu tinha perdido que uma das coisas que eu tenho de mais interessante na vida, para mim, sempre vai dar certo. Não é incrível isso? E eu tinha perdido isso. Eu cheguei a um tempo que eu perdi. E uma pessoa me chamou a atenção. Aí, do nada, eu voltei a ter isso. Né? Voltei a ter. Aí uma pessoa falou, rapaz, eu gosto de você muito. Porque para você sempre vai dar certo. A pessoa assim, eu tenho que estar tal hora em tal lugar. Aí eu ficava assim, aí depois eu digo, não, bora nessa. Se não chegar, a gente vê porque não chegou. Vamos corrigir. Vamos fazer, vamos acontecer. Então, essa questão de você acreditar que vai dar certo é super importante. Gente, como é que você sabe que vai dar errado se você não fez? Cristiano, mas aí como é que eu vou fazer? Eu vou formar e como é que eu vou começar a advogar? Ou eu já tenho um tempo de advocacia, quero mudar de área, ou eu já estou na advocacia criminal, mas eu quero mudar o perfil do meu cliente, eu quero ir para um outro tipo de perfil. O que é que eu faço? Sim, o primeiro passo é você tem que se conhecer. Você vai ter que saber o que é que você tem, quais são as suas potencialidades. Ah, Cristiano, mas eu não sei. Aí uma vez, Bela, as pessoas me perguntavam muito assim, porque a gente é professor, e as pessoas ficam, você sabe isso de cabeça, sabe muita coisa e tal. Eu digo, vem cá, como é que você aprende? Como é que você estuda? Eu falei, como eu estudo só serve para mim. Não vai servir para você. Ah, professor, mas como é? Eu digo, vamos lá. Na sua vida toda, para você chegar aqui, você aprendeu alguma coisa. Aí eu te pergunto, como foi que você aprendeu que você tem de conhecimento hoje? Aplique essa mesma fórmula agora para estudar direito. Você aprendeu alguma coisa, você não vai aprender como eu. A minha técnica é diferente. Um colega meu dizia uma coisa sempre interessante. Alguns assuntos eu estudo uma vez só. Alguns assuntos eu vou estudar 2 vezes, 3, 4, 5. Você eu não sei. Eu sei das minhas limitações para conseguir o objetivo. Então tem assunto que eu vou demorar 2 vezes para ler. Tem assunto que eu não preciso nem ler, só vai bater o olho o que isso significa. Então, começar na advocacia, seja você jovem, seja você querendo mudar a perspectiva, a advocacia, ela é uma ciência, ela é uma profissão em que vários fatores você vai ter que quebrar. Você tem que entender primeiro qual o seu perfil para você desenvolver. Só para passar a palavra para você, Bela, eu estava comentando hoje, estava até comentando com o Biel, uma galera estava comentando o seguinte, com você também. Não, comentei com o Biel mais isso, comentei com o Biel. Eu falei assim, olha, as pessoas às vezes ficam frustradas porque elas querem sonhos inatangíveis, que você não vai conseguir a curto, médio prazo. Como assim, Cristiano? Mas você está dizendo que eu não posso sonhar uma Ferrari? Você é idiota. Ah, eu quero sonhar com uma Lamborghini. Você é um idiota. Eu quero sonhar indo para ficar numa diária de hotel de 10 mil reais. Você é um idiota. Sabe por que você é um idiota? Porque você tem que entender qual é a sua realidade e os seus sonhos têm que ser palpáveis passo a passo. Eu não estou dizendo que você nunca vai ter uma Ferrari. Agora, se você não tem nenhum carro, ou tem um carro popular, você dificilmente vai fazer desse carro popular para a Ferrari se você não passar por etapas, gente. Então, como é que você já quer ser um grande advogado criminalista, saindo da faculdade agora, ou dentro da faculdade? Não são etapas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre disse assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa eu não digo que eu sou realizado, porque não existe futuro, né? Existe presente contínuo. Então, eu sou uma pessoa que me realizo continuamente. Aí você faz assim, por quê?
vou dar um exemplo, 2 exemplos para vocês. Não vou caminhar muito. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um sonho de comprar um carro antes de formar. Comprei. Do 9º para o 10º semestre eu comprei. Cristiano, mas você queria que carro? Ah, eu já queria, por acaso, um Land Rover? Não. Eu queria um carro que não fosse caro, porque eu não tinha dinheiro, porque eu já advogava antes, né? Tá prescrito os crimes que eu cometi. Então, eu advogava antes, eu comprei meu primeiro carro no 9º semestre, do 9º para o 10º com advocacia. Aí eu fiz assim, ó, eu preciso de um carro que me leve para os lugares e que não faça feio em lugar nenhum, que advogado não pode usar, andar mal. Eu comprei, sabe o que? Um Corsa Classic. Todo bonito por fora, por dentro era uma bomba relógio. Meu medo era quando chovia, porque chovia dentro do carro. Mas eu era extremamente feliz porque realizei um sonho de ter o primeiro carro, e o primeiro carro que eu queria era um Corsa Sedan. Porra! Depois eu tinha um professor que disse assim, ó, Lázaro, que na faculdade me chamava muito de Lázaro, você tem um perfil de ter uma EcoSport. Me lembro como hoje isso. Eu aí formei, foi lá, vem cá, eu digo, vamos atrás da Eco. Daqui a pouco eu, ó, pau. Olha eu com a EcoSport. E assim sucessivamente. Então, os carros que eu quis ter dentro do contexto, eu tive. Então, e assim sucessivamente. Fui trocando, desejando, visualizando e comprando, graças a Deus. Mas aí o que eu quero dizer para vocês com isso? Eu não me limitei a querer uma Ferrari. Não. Eu não me limitei a querer logo a Ferrari, não. Eu fui caminhando. Não estou dizendo que eu não vou chegar lá, não. Eu não estou dizendo que eu não sonho em ter. Mas hoje eu sei que eu não tenho condições de ter uma Ferrari. Então, para que eu vou me martirizar? Para que eu vou me impedir? Para que eu vou criar uma crença dizendo que eu não sou capaz de ter as coisas? Porque eu quero uma coisa que hoje só 5% da população brasileira tem acesso? Você é doido, é? Você é doido? Entenderam por que eu estou dizendo que a galera é doida nesse sentido? Então, quando você se limitar, quando você trouxer essas crenças incapacitantes, porque elas incapacitam, elas não deixam você caminhar, elas são os âncoras, isso vai refletir na sua advocacia. Então, interessante que a gente está falando aqui de tudo. Crença limitante da advocacia. A gente nem falou nada de crença limitante da advocacia, porque a advocacia não limita ninguém. Não existe limitação na advocacia, não. É você, anteriormente, antes de chegar na advocacia, que se limita. Ninguém vai falar aqui de crenças limitantes na advocacia, não. A gente tem que falar de crenças limitantes suas. Suas limitações criadas por você é que impede de você ser advogado criminal. Acabou. Acabou, gente. Acreditem em mim. Existe algo dentro de você que nem você sabe o que é. Agora, eu não vou conseguir enxergar. Você tem que entender o seguinte: ah, Cristiano, eu não sei vender, como a professora Bela bem pontuou, eu não sei captar clientes. Gente, você miseravelmente, eu vou usar essa expressão, viu, Bela? Miseravelmente, você já conquistou uma pessoa nessa vida. Só se você for o supra-sumo da miserabilidade para não ter conquistado ninguém. Mas você conquistou uma pessoa nessa vida. Não sei se falando, não sei se calado, não sei se dando risada, não sei se pulando, eu não sei como. Mas, miseravelmente, uma pessoa você conquistou nessa vida. Não estou falando de amores, não. Pode ser até amores. Mas estou falando de uma pessoa que você conquistou, uma amizade, né? Um afeto, alguma coisa você conquistou alguém. Gente, descubra como foi que você conseguiu chegar naquela pessoa, que você vai conseguir colocar isso em prática em outro caminho. No caminho da advocacia, no caminho da captação de clientes. Ninguém, o meu jeito de captar não é o mesmo jeito da professora Bela. Que não vai ser o mesmo jeito de outros profissionais. Aqui mesmo estava meu cabeleireiro aqui. Ele estava aqui. Porque eu sou abusado, eu corto em salão, né? Eu tenho cabeleireiro, eu sou abusado. Né? Então meu cabeleireiro estava aqui. São 4 homens dentro de um salão dela. 4 homens dentro de um salão. Só tem mulher no salão. Vão poucos homens, só tem mulher no salão. Eu estou dizendo que são 4 homens. E o salão dele é cheio. Pergunte como foi que eles fizeram. Como foi que eles começaram? Vocês entenderam? Então todo mundo tem um jeito. Agora você vai ter que aplicar o seu jeito. Só para deixar bem tranquilo. Aí ele mandando fazer, continuar fazendo o merchan dele. Para ser bem tranquilo aqui, ó. Olha só, vou dar dois toques para vocês. Ó, 2 toques para vocês. Sabe como foi que eu comecei a ficar conhecido? Muita brincadeira. Era um jeito que eu tinha de entrar no mercado brincando muito. Porque eu tenho esse dom de ser brincalhão, de ser
gaiato, né? Eu brinco muito que eu sou muito do gaiato, né? Se me der espaço, eu faço uma zoeira de gaiatice. Foi assim que eu comecei a conquistar o meu espaço, brincando. Depois eu vi que o espaço que eu queria não era tão comportado com as brincadeiras. Hoje eu ainda brinco, mas eu brinco diferente. Porque o espaço que eu quero chegar, que eu queria galgar, não comporta o tipo de brincadeira que eu fazia. Então, isso é você entender e fazer essa mudança de chave. Eu pego o que eu tenho de bom e vou aplicar na advocacia, captando clientes, resolvendo. E uma das coisas hoje, Bela, que os advogados e eu, todo mundo, precisa entender, sabe como é que eu resolvo as causas hoje? Como se fossem minhas. Eu sempre vou toda vez que eu pego uma causa, agora mesmo eu neguei uma causa, a Bela ainda está até conversando sobre isso esses dias aí. Eu neguei uma causa, porque eu sabia que eu não ia fazer como se fosse para mim. Aí eu falei, não pego não. Pego não. Aí não, mas doutor, me indicaram o senhor e tal. Eu falei, eu não vou fazer. E ele, olha, não é que eu tô cheio de dinheiro, não. Não tô não. Tô não. Se fosse o caso, eu digo, venha papai, venha pro bolso aqui, que aqui morre a vaidade. Mas eu não me sentia à vontade. Eu não me sentia à vontade para fazer, porque assim, eu ia pegar e não ia fazer um bom trabalho. Então, assim, essa questão de limitar, não sei se consigo. Gente, só. Como é que eu vou fazer? Faça como se fosse para você a vida toda que você vai fazer bem feito. Claro que tem um desgaste intelectual muito grande quando você advoga dessa maneira. Mas os resultados são fantásticos e eu posso garantir a vocês. Então, primeiro passo: a advocacia criminal não limita ninguém. A advocacia criminal não impede você de nada. Quem impede você de fazer as coisas são vocês. É simples. Você é canhoto. Você não escreve com a mão direita, porque você não quer. Porque se você treinar, você vai escrever com a mão direita. Bela, eu já estou falando demais, vou te passar a palavra, jogo rápido aqui. Eu brinco muito, Bela, eu tenho o meu padrinho de casamento, eu brinco muito com ele com o seguinte. Ele tem um dom fantástico. Ele fez um curso ele é gestor e tal, e ele fez um curso no qual ele tirou 10 em tudo com relacionamento interpessoal, relacionamento com pessoas. Ele fez o teste 2 vezes porque a psicóloga não acreditou que ninguém tinha conseguido fechar, ele tirar 10 em todos os quesitos relacionados à gestão, a contato com pessoas. Ele tirou 10 em tudo. Você entende? O cara nasceu para lidar com pessoas. O cara nasceu para lidar com pessoas. Eu nunca tive um trato muito bom com pessoas. Por N questões. Crença limitante, achar que já estavam me perseguindo por N fatores que eu trazia comigo. São N coisas que aconteceram na minha estrada que por isso eu tinha até uma postura um pouco fechada. Tá. Aí eu brinco com ele assim sempre. Ele, quem é que você? Eu digo, parceiro, você é um Messi. Você nasceu com um talento que é só seu. Você é um Maradona. Você é um Pelé. Você é pronto para isso. E eu vou ser Cristiano Ronaldo, até pela similitude com o primeiro nome. Aí ele fez, por quê? Eu digo, Cristiano Ronaldo é programado para algumas coisas. Então, quando você diz assim, eu não consigo, eu fico preocupado com você. Porque Cristiano Ronaldo não chutava com as duas pernas, não, aprendeu a chutar. Cristiano Ronaldo não pulava como pula, não, aprendeu a pular. Cristiano Ronaldo não sabia bater falta, não, aprendeu a bater. Messi nasceu fazendo tudo. Cristiano Ronaldo precisou treinar para fazer tudo. Messi sempre talvez seja melhor do que Cristiano Ronaldo naturalmente. Mas Cristiano Ronaldo sempre se esforça, tem 35 anos e corre feito um menino. Tem até, não sei lá, de gelo em casa, não bebe, não fuma, só é mulherengo, né? Não bebe, não fuma, não sei o que e tal. Mas, faltou um F. Então ele é fantástico. Então, assim, ele é um exemplo. Olha que interessante. Cristiano Ronaldo pode ser um exemplo para você. Se você achar que você não consegue, olha que legal. Olha que legal. O cara, milionário, que não precisa fazer mais nada, hoje treina na frente de criança. Porque ele quer ser o melhor, ele quer bater recordes. Então, isso é importante para você. Você pegar algumas pessoas como exemplo da sua vida e você ver que aquelas pessoas, elas fazem acontecer. Vamos supor, Neymar nunca será o melhor do mundo. Nunca será. Porque ele é um talento nato e não sabe aproveitar o talento nato que ele tem. Outros menos do que Lewandowski, que aprendeu a fazer gol. Então, são coisas que vocês precisam entender que a sua limitação é sua, meu povo. E só você vai poder trabalhar. A gente vai dar toques, eu e a professora Isabela, né? Então, a gente vai dar vários toques aqui, a gente vai conversar com vocês, a gente pode trocar algumas ideias, eu e ela em off aqui, nas nossas reuniões, mas a gente não tem como chegar para você, fazer uma anamnese, um histórico da sua vida, para a gente pontuar, aqui você é bom, aqui... Não, como é que eu vou dizer que você é bom numa coisa? Você tem que saber se você é bom, rapaz. Acorde, dá tempo ainda. Não espere para amanhã, porque o amanhã de hoje
é o hoje. O amanhã de hoje será hoje. Futuro não existe. Presente contínuo, segundo Leandro Carnal. E dessa vez eu falei demais. Tchau. Normal, a gente fala demais, os dois, né? A gente tem que ficar se policiando um e o outro, por isso que a gente está tão certo. Eu tô vendo aqui só o horário passando, eu digo, Bela falou, já tô quase falando, daqui a pouco já acaba a live e vai dar zebra isso aí. Já vai ter que entrar em outra live, mas não, mas tá bom, tá ótimo. Cris, eu fico feliz quando a gente vai ouvindo assim, porque as nossas ideias assim, sempre são tão parecidas, né? Você vê que eu entrei falando de uma coisa, você já já puxou. Exatamente, é muito bacana quando a gente começa a falar de um tema como esse, porque quando a gente fala em crenças limitantes, eu sou exemplo vivo disso. Eu sempre digo isso. E eu gosto de contar a minha história sempre, porque, tipo, né, eu e você, a gente é muito parecido nessas coisas. Eu sou uma menina que veio do interior, que não sabia o que ia me esperar aqui na capital. Vim para a capital, era taxada como jequinha, as pessoas me chamavam. Já teve situações de eu estar num local assim, de uma conhecida minha olhar e falar assim: você sabe mexer com o computador? Tipo assim, Jeca Tatu, né, que veio de lá do interior, que tá vindo de longe, né? Então, assim, e isso me causava medo e frustração. E é isso que eu digo, porque quando o Cris estava falando, que ele estava falando assim, que as crenças limitantes, na maioria das vezes, são pensamentos inconscientes. E está dentro de você. Está dentro de cada um de nós. E essas crenças limitantes, elas aparecem como um mecanismo de defesa para evitar eventuais frustrações. A gente faz isso para que a gente não se frustre. Eu estou dizendo isso por mim. Porque de tanto eu ser frustrado, de tanto eu passar o que eu passei quando eu cheguei aqui, porque eu passei por muitas dificuldades, um dia eu ainda vou contar a minha história. Minha história, o povo diz assim, é uma história que dá um livro, porque dá livro mesmo. Se eu for parar para contar para vocês tudo o que eu passei até chegar onde eu cheguei, foi difícil, porque no início eu queria provar para as pessoas que eu era capaz. Eu só passei a entender que eu poderia ser melhor, que eu poderia crescer, que eu poderia fazer, quando eu passei a entender de que eu não precisava provar nada para ninguém. Eu tinha que provar para mim mesmo que eu seria capaz, porque o problema estava dentro de mim. E isso é crença limitante. Por quê? Porque eu tinha sido frustrada, eu tinha passado por muitas situações indelicadas na minha vida, e que isso fez com que eu criasse uma barreira entre eu e o meu propósito, aquilo que eu estava buscando. E eu queria o quê? Eu só queria uma coisinha. Eu não queria muito, não. No início, eu vou ser bem sincera a vocês, eu só queria, como diz Cris, eu queria mudar de vida, de poder pagar as minhas contas, de poder não estar passando mais as dificuldades que eu passei. De poder ter uma casinha que eu pudesse alugar e pudesse ficar na minha própria casa e não ter uma pessoa, né, não ficar dependendo de ninguém, porque quando a gente depende dos outros, muitas vezes a gente se frustra com isso, e eu passei muito por isso. Então, assim, eu queria poder ter uma carreira que eu pudesse sobreviver com a minha carreira, que eu pudesse, no final do mês, dizer assim, nossa, paguei todas as minhas contas e ainda sobrou um dinheirinho para poder eu fazer alguma coisa. Eu juro para vocês, no início eu comecei assim, eu não queria uma mansão, eu não queria o castelo para poder eu estar iniciando a minha vida na advocacia. Eu queria começar, óbvio que eu não sou hipócrita de dizer que todo mundo quer, né, crescer, mas eu queria mudar de vida, eu queria trazer meus pais, eu queria poder estar aqui vivendo bem, vivendo tranquila e não depender dos outros e conseguir fazer com que eu conseguisse suprir as minhas necessidades. E quando eu estava na faculdade, né, eu dizia assim, poxa, eu tenho que aproveitar, porque eu estou pagando, eu estou recebendo ajuda, eu estou ali lutando para poder sobreviver. A essa faculdade eu botei como se fosse a minha vida, como se fosse a minha mudança, a única oportunidade que eu teria. E eu encarei isso como minha única oportunidade. E aí o que eu fiz? Eu tive que jogar as minhas crenças que me limitavam para trás. As minhas frustrações, que foram os momentos que eu passei, que eu tive no passado, né, os episódios que eu sofri, que são episódios específicos que a gente sofre, e que agora, né, quando você se depara com uma situação que é muito parecida, esse gatilho ele é acionado. E aí seu subconsciente dá um jeito de tentar te bloquear.
E eu passei muito por isso. E aí na faculdade eu dizia assim, eu quero sair do meu buzu. Eu quero sair do buzu. Eu não aguento mais sair do buzu. Eu não aguento mais ficar desse jeito. Né? Eu dizia assim, porque eu queria um carrinho. Mas eu também, mesma coisa que Cris, eu não queria uma Ferrari. Eu queria um carro que eu pudesse me locomover, que eu pudesse ir para um lado, para o outro. E, gente, vou dizer a vocês, eu fui juntando, porque eu era ousada. Eu sempre fui muito chata. Eu tinha meus bloqueios, eu tinha meus medos, mas eu sempre fiz por merecer, sem passar por cima de ninguém, sem precisar passar, sem precisar ultrapassar ou rebaixar ninguém. Pelo contrário, com meus estudos. Eu sabia que o meu estudo ia mudar a minha vida. Eu tinha certeza disso. E eu sempre tenho isso na cabeça, porque eu penso muito positivo. E isso é uma coisa que vocês sabem que é a frase que eu uso na vida, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, eu sempre boto isso na minha vida. Eu digo assim, se eu quero, eu posso, eu consigo. E quando eu boto, gente, eu sempre consigo. Às vezes demora, mas eu consigo. E foi uma das coisas que eu falei, eu preciso de um carrinho. O que é que eu fiz? Eu lembro como hoje. Eu peguei, sabe aqueles porquinhos que a gente compra nas estradas? Eu fui visitar minha mãe e aí fui ver meus pais que moravam no interior, né? Na época, quando eu voltei na estrada, eu comprei 5 porquinhos. E aí eu comecei a juntar moedinhas nos meus porquinhos. Acreditem se quiser. Essa história nem todo mundo conhece. Algumas pessoas que estão perto de mim sabem dessa história. E aí eu fui juntando. E o que acontecia? Quando eu ganhava um dinheiro, por exemplo, eu pegava assim, tinha R$ 50. Aí eu tinha, esses R$ 50 eu vou poder botar na poupança. Eu não botava na poupança. Eu ia no local e trocava com os amigos, juntava aqueles R$ 50 de moedinha e jogava nos meus porquinhos. E nessa brincadeira, eu levei 2 anos juntando meus 5 porquinhos. E quando eu tirei, e assim, eu sempre botava moeda grande, 50 centavos, R$ 1, 50 centavos, R$ 1, porque eu precisava de um dinheiro grande, porque eu queria uma entrada para o meu carrinho. E detalhe, eu consegui a entrada com 2 anos juntando os meus porquinhos, eu consegui uma entrada para o meu carrinho. E aí, comprei o meu carrinho, né, que na verdade, que era um Corsa, Cris, não era um Corsa sedã, mas era um Corsinha, que eu chamava de Fantasminha. O apelido do meu carro era o Fantasminha, né? E aí, eu fiquei muito apaixonada pelo que eu fiz. E eu fiz assim, poxa, não é que eu consegui, né? E eu consegui. Minha mãe dizia assim, que mulher louca, porque na época eu não tinha nem carteira de motorista. Eu não tinha carteira de motorista. Eu fiquei ainda rodando, não me escutem, mas eu fiquei rodando em Salvador 1 ano ainda sem carteira de motorista. E aprendi na tora. Eu era doidinha. E eu fiz isso, e comecei mesmo, na tora, a dirigir em Salvador, e fazendo minhas barbeiragens, mas ia, e fiquei. E consegui esse meu carro. E esse meu carrinho, esse meu Corsinha, foi duro para conseguir sair dele, né? Porque assim, olha a crença limitante de novo. Olha de novo as frustrações. O meu receio de não conseguir pagar um carro melhor, eu fiquei segurando aquele carrinho ali até eu poder conseguir comprar um carro melhor. Então, assim, mas eu fiquei um tempão e não tinha, receio de nada. E ia ali levando até eu criar coragem para poder eu conseguir juntar e pegar um outro carro. Mas olha o medo de eu conseguir não pagar. Olha para isso. Isso é frustração passada que eu tive e que eu tinha medo de não conseguir. Então, é isso, voltando para a advocacia, que a gente, como Cris, trouxe perfeitamente bem, né? Eu sempre digo isso, sou fã, quando ele fala assim, que não existe crença que vai impedir você atuar na advocacia criminal, não existe. Existe o que vai impedir você de alavancar a sua vida, a sua vitória, o seu caminho. Porque é você que tem que fazer e buscar a raiz do seu problema. Você tem que buscar a raiz do problema, ou seja, encontrar qual é o agente causador que te bloqueia, que está fazendo com que você sinta medo, que está fazendo com que você não consiga alcançar os seus objetivos e que faz com que você sinta receio. Eu vou contar uma coisa minha, outra coisa que aconteceu comigo na minha advocacia. Quando eu já estava como advogada, que eu comecei a atuar, eu tinha uma insegurança tremenda. Eu era muito insegura. Eu sempre fui muito insegura. Acreditem se quiser, por mais que eu fale com toda... E o povo dizia assim, Isabela, você é tão... vai arrebentar na advocacia, porque eu sempre fui uma boa aluna, até porque eu precisava das bolsas que eu tinha das faculdades, porque eu fiz outras faculdades além do direito, né? E eu precisava disso. Então eu precisava estudar, porque o melhor aluno ganhava bolsa de 50% para pagar a sua faculdade. Então eu precisava disso.
E aí, o que acontecia? Eu estudava, porque eu não... Se eu tirasse um 9, eu ficava arrasada, porque eu precisava me manter em primeiro lugar. Não era para ser melhor que os outros, era para conseguir manter a minha bolsa, para eu conseguir me formar. Só para vocês terem ideia, eu precisava disso. Então, eu ficava nesse desespero, então eu sempre tinha essa insegurança, sabe? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E eu ficava naquilo. E eu não admitia, eu me cobrava muito. Eu não admitia ser menos do que aquilo. Porque eu achava que alguém poderia tomar o meu lugar de primeiro lugar e eu não conseguir pagar a minha faculdade. Então, porque a minha faculdade de Direito foi uma faculdade particular. Eu fiz, antes de Direito, eu fiz Pedagogia, depois eu fiz Comunicação, e depois eu vim para o Direito. A minha última faculdade foi o Direito, onde eu me encontrei. E é o que eu realmente amo fazer. Que é, né? E eu sempre quis a docência também. Eu sempre quis ensinar. Agora, acreditem, eu tinha medo de falar em público. Eu tinha receio de falar em público. E quando eu comecei a advogar, eu tinha medo de falar com o cliente e de fazer audiência. Eu tinha um receio tão grande de fazer audiência, que para eu ir fazer audiência, eu até ia. Me saía bem pra caramba quando chegava lá. Mas eu tinha que ir acompanhada com algum colega. Acreditem, eu estou contando isso para vocês, o que aconteceu no início da minha advocacia. Isso era uma crença limitante. Eu achava que eu não ia conseguir, na hora que chegasse na frente do juiz, falar. E aí eu precisava ir com alguém. E aí eu sempre chamava uma colega, eu chamava um amigo, às vezes meu irmão ia muito comigo, que hoje que é meu sócio, que é meu parceiro. E eu falava assim, bora comigo. Aí ele falava, mas você que vai fazer audiência? Eu fiz, sim, eu só quero que você esteja do meu lado. Mas por que eu falava isso? Porque eu tinha medo de eu falar alguma besteira e ele estaria ali, eu sentia a confiança dele estar ali para me corrigir ou para consertar se eu fizesse alguma besteira. Olha que bobagem. Vocês estão vendo? Olha o que eu fazia. Eu fazia, isso era o quê? Pura insegurança. E aí, quando a gente fala de crenças, sabe o que é isso? Desculpa. Quantas vezes que eu não tinha alguém para ir comigo na audiência no início, que eu arrumava aquela desculpa esfarrapada que a gente fala, que você usa como muleta para você não fazer alguma coisa. Não é assim? Você sempre usa. Quando você não quer fazer alguma coisa, você usa uma desculpinha. Era o que eu fazia. Ah, hoje eu não vou poder, eu não vou poder. E acabava perdendo o processo. Acabava perdendo din-din. Por quê? Porque eu usava dessa desculpa. Porque às vezes eu não tinha alguém para estar comigo. Então, olha que bobagem. E aí eu falava assim, poxa, por que isso? Aí eu fui buscar a raiz do meu problema. Eu fui buscar o porquê que eu não confiava em mim. Se quando eu chegava na audiência eu ia e fazia tão bem, porque eu fazia tão bem, gente. E por mais que eu fizesse tão bem, que até as pessoas que estavam do meu lado, que iam comigo, eu já levei professor comigo. Professor, porque eu era estagiária de um professor e ele era muito meu amigo. E aí ele fazia assim, mas eu não sei nada de criminal, eu sou administrativo. Aí eu falava assim, mas você vai ficar só quero que você sente do meu lado. Aí ele se acabava de rir. Meu Deus, você tem que parar com isso. E ele sentava do meu lado. E aí assistia a minha audiência sem saber nada de penal, porque ele não sabia nada de crime. Ele era administrativo. Mas eu sentia a confiança de estar com ele do meu lado. Vocês estão percebendo que situação? E aí eu fui buscar esse problema. Eu fui buscar onde estava a raiz desse meu problema. E aí eu descobri que era problemas passados. Que eram exatamente situações que me limitavam porque eu tinha medo de me frustrar. Tudo isso era só medo de eu fazer bobagem. Era medo de falar alguma coisa que não tivesse. E aí isso me impedia de enfrentar. A partir do momento que eu passei a enfrentar os meus medos, os meus receios, eu comecei a andar. Eu comecei a conseguir fazer audiência só, a conseguir falar em público, a conseguir dar minhas aulas. Eu queria dar aula, mas tinha medo. Olha, vou longe não. Você quando estava na faculdade, quantas vezes eu fiz isso? Você na faculdade pegou ali, quantas vezes, gente, eu fiz isso? De chegar na faculdade e pegar um papel, sabia tudo que eu ia falar, eu sabia tudo que eu ia fazer na hora da apresentação do trabalho, eu só confiava se eu tivesse com o papel ali. E às vezes eu nem usava o papel, mas o papel tinha que estar ali na minha frente. Tinha que estar na minha mão, na época. Por quê? Porque eu tinha segurança de ter o meu papel na minha mão. Depois eu comecei a perceber que eu não precisava do papel, que eu falava sem papel. E aí eu consegui. Então tudo isso é crença limitante. E aí você usa, né, muitas criações que a gente, né, tem hoje como medo, como desculpa. O medo é um dos sentimentos mais limitantes que existem. Eu sempre digo isso. E é uma das coisas que eu precisei, foi uma das coisas que eu precisei enfrentar. E eu precisei melhorar para eu conseguir chegar onde eu cheguei. E é tão bom, eu tô gostando de abrir até meu coração e falar isso para vocês, que eu nunca fui de falar muito isso. Já falei em sala de aula, mas assim, abertamente, eu nunca falei.
Muitas vezes você deixa de tomar determinada atitude por receio de falhar ou por experimentar algo novo. A gente tem medo do novo, e isso é consequência do nosso passado, da nossa vida passada. Todo mundo tem medo do novo. Tem receio daquilo que você vai chegar. Então, você é convidado, por exemplo, para acampar com seus amigos, mas seu pânico de sapos, por exemplo, eu tenho medo de sapo, eu tenho medo de barata, faz você desistir. Faz, eu tenho medo de barata. Então, meu medo de barata, quantas vezes eu já tive situações de meu amigo me chamar para acampar e eu não ir. Por quê? Porque eu tinha medo de sapo, de barata, de aparecer. Quer ver mais? Não importa o quanto as pessoas digam que não se trata de um animal perigoso, de uma barata. Ah, não é uma baratinha. Seu medo é maior e limita a sua conduta. E aí, traga para cá de novo, para o jurídico. Seu medo é maior e limita a sua conduta. Quando você começa a aprender a trabalhar com o seu medo, você vai atuar onde você quiser. Não é só na advocacia criminal. Não. Em qualquer lugar. Quero ser professor, vai ser. Quero advogar, vai advogar. Ah, eu quero advogar na área trabalhista, mas eu sou criminalista. Não importa, mete a cara no livro e vai, encara. Você vai conseguir. Devagarzinho, não vai ser um trabalhista, porque você não tem essa especialidade, né, Cris? Mas você vai conseguir fazer. Você vai conseguir ter resultados. Eu atuo muito no consumidor. Muito. Não só com crimes de consumidor, mas com consumidor. E eu sou criminalista. Mas eu não perco. Porque eu gosto. Eu acho gostosinho. Eu gosto mesmo. Eu gosto de tal, né? É interessante, eu gosto mesmo. Sei, não sei. Mas o que é que eu faço? Vou estudar. Pego as causas, vou estudar. Gosto de fazer isso. Me debruço ali naquele negócio e vou fazer. Então, é isso que eu digo para vocês. A própria sociedade, eu já estou fechando porque eu estou falando demais, a própria sociedade, ela impõe alguns padrões para a gente, que podem gerar inúmeras crenças limitantes também. A própria sociedade. A indústria da beleza, por exemplo, não vou longe não, né? A indústria da beleza é uma das principais responsáveis para estipular esses parâmetros que são quase inalcançáveis, né? Estipulando pensamentos negativos a respeito de você mesmo, da sua própria pessoa. Você olha ali uma pessoa no Instagram, você olha as blogueiras, você vê a pessoa ali com corpo escultural, sem mancha nenhuma, tudo com muita gente com Photoshop, com muita coisa, e você quer ser igual. Você quer fazer a mesma coisa. Aí você já olha, poxa, jamais vou conseguir ter aquele corpo perfeito. É um tipo de crença que impossibilita qualquer outra forma de satisfação que não seja aquela, com alguns quilos a menos. Você pode ter isso aí. A gente tem essa mania, e são padrões que a gente tem que saber quebrar. Não é assim. Eu achei muito bacana essa semana, tem não é uma blogueira, ela é uma cantora, ela começou a se apresentar, né, a mostrar algumas fotos dela de biquíni, e ela mostrava ali a celulite, que ela estava com algumas celulitezinhas, e estava com algumas estrias. E aí eu vi alguns comentários do pessoal falando assim, nossa, tá ali com aquelas estrias, tá com as manchas aparecendo, não sei o quê. E ela botou embaixo, não se limite. Eu achei tão bacana isso. Não se limite, mostre quem você é. Você não precisa esconder aquilo que você não é. Aqui eu digo só verdade. Eu achei muito bacana o que ela falou. Por quê? Porque ela mostrou todas as imperfeições dela, que para ela tanto faz. Você não vai ficar buscando mostrar o que você não é. Então, guarda isso para vocês. Guarda isso para vocês. Porque se você ceder a essas crenças limitantes, você vai sofrer alguns efeitos. Uma pessoa que vive cedendo a crenças limitantes é alguém que dificilmente vai conseguir atingir seus objetivos e vai tender a viver frustrada eternamente. Por mais que vocês consigam alcançar, você sempre vai querer mais, porque você vai se sentir frustrado, porque outro tem mais que você. É assim. É assim que a crença lhe faz limitar. Então, agradeça por aquilo que você já conseguiu, por aquilo que você já alcançou. Agradeça por você ser quem você é. Só a oportunidade de você já estar conseguindo estudar, agradeça por isso. Porque tem tantos que estão querendo chegar onde você está e não conseguem. Tudo, a vitória, o sucesso é consequência do processo. Não queira chegar no final sem passar pelo processo. Você precisa passar pelo processo, por mais difícil que ele seja. A partir do momento que eu entendi isso, eu achei que estava mais fácil eu conseguir viver a minha vida sem me frustrar. Saber que eu preciso passar por tal coisa para aprender, para poder eu adquirir experiência. Se você errou,
levanta a cabeça, sacode a poeira e volta. Você vai conseguir fazer, não importa. O que não pode é se deixar esmurecer. Então, o processo, ele é necessário para a gente poder alcançar aquilo que a gente está buscando. Seja qual for o seu propósito, seja qual for a sua busca, seja na advocacia, seja num concurso, seja, não importa. Você tem que saber que você não pode se limitar. É sempre uma dificuldade que vai aparecer. E ela vai acabar ali, a pessoa acaba desistindo, sentindo que não tem capacidade de superar. Mas isso é interno. Lembre-se, isso está dentro de você. Então, ao mesmo tempo que esses pensamentos servem como mecanismo de defesa, eles também podem colocar você para baixo. E isso porque quando parar para refletir sobre a sua vida, você vai ver quantas oportunidades você deixou passar por não renunciar ao medo. Então, fica aí, hashtag a dica para vocês, para que vocês possam saber refletir em cima dessas situações. Porque se você conseguir quebrar pelo menos um pouco dessas crenças que te limitam, nada vai ser impossível para você que está buscando. E eu só vou dar uns exemplos que eu quero ver se você se identifica aqui agora. Eu vou dar alguns exemplos de algumas crenças limitantes e eu quero saber se vocês reproduzem essas crenças limitantes. Bora ver se você se identifica. Sou muito velho ou sou muito novo para isso. E aí, quem nunca? Quer ver outra? Vou viver a vida inteira sozinho. Quer ver outra? Não é possível ser feliz no trabalho. Quer ver outra? Trabalho é só obrigação. Então, para que gastar tanto tempo? Quer ver? Não tenho jeito para isso. Não, eu até gosto, mas não tenho jeito para isso, não. Ó, eu tô dando exemplos. Ah, eu até quero, mas eu sei que eu não sou capaz. Ó, então, tá conseguindo aí se identificar? Tá conseguindo? Vamos lá. Faça você, porque se eu fizer, com certeza eu vou cometer algum erro. Eu sou desastrada. Eu faço muito isso. Eu sou o desastre. Mas a gente tem que segurar. Quer ver? Que nada. Já passou meu tempo. É tarde demais. Só tô dando exemplo. É tarde demais. Ó, nunca vou conseguir porque, sabe, pra mim sempre me falta sorte. Eu nunca vou conseguir porque sorte eu não tenho mesmo. Nunca vi um negócio desse. Vocês entenderam? Isso são exemplos de crenças limitantes. Então, já pega aí um pouquinho disso. Se você se identificou, procure o seu problema pela raiz. Tira, quebra, que você vai embora. Qualquer que seja a área, qualquer que seja o momento, qualquer que seja a situação, você vai conseguir. Pode ter certeza disso. Cris, passei a bola. Falei demais. Na verdade, Bela, acabou. Acabou, né? É 22h10 já. Já estamos aí 1 minuto e pouco, ou 1 hora e pouco, né? Gente, mas não acabou não. Não acabou não. Não acabou não. Acabou essa live por enquanto. Porém, a gente vai fechar essa live aqui. Se vocês toparem, agora é o momento de vocês participarem conosco. A gente vai fechar essa live e a gente vai iniciar hoje, que é o projeto que a gente está iniciando hoje, que é o projeto Destravando um Jovem Advogado Criminalista. E esse projeto, a gente vai querer agora conversar com vocês. Então, a gente vai fechar essa live, não sai daí, fica aguardando. E a gente vai voltar agora na próxima live, porque toda sexta-feira vai ser desse jeito. Você que quiser participar agora da live comigo ou com o Cris, diga, eu quero. E eu vou sair e você vai estar cara a cara com o Cris para você perguntar o que você quiser sobre advocacia criminal. Para você tirar a sua dúvida. Você pode conversar, você pode falar, e você vai poder tirar a sua dúvida com o Cris e comigo. Então, vai conversar com o Cris, qualquer coisa, vem comigo, e toda sexta-feira vai ser dessa forma. E aí, vão querer? Quem é que vai ter a coragem de ficar cara a cara comigo ou com o Cris? E aí? Frente. Topa? Então, a gente vai fechar agora a live, tá bom? Os dois saem, gente... Os dois saem? A gente vai... vamos sair os dois. E aí a gente volta agora para quem quiser participar da live ao vivo, cara a cara, para poder fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas ao vivo. A gente vai estar esperando vocês. Então a gente vai fechar essa aqui e aí voltamos agora em questão de 1 minutinho. A gente está de volta, tá certo? Então, segura aí que a gente já volta. Cris, você chama, tá? Essa próxima? Beleza. Você chama. Beleza, então. Tchau, gente. Não beijo. Se Ó, toda sexta-feira
A gente está aqui, tá? Toda Dose dupla. sexta-feira. Começou o nosso hall de A lives, gente não é, agora a gente toda não é sexta-feira. ferry mas a gente é dose dupla. Não, qualquer Pois pessoa é. pode participar. Não, pode vir. qualquer pessoa pode participar, Aline. Pode vir. Olha, Aline, que bom ter você aqui. Aline, um dia, ainda quero fazer uma live para você contar a sua história, hein? Sua história é linda. E eu quero que você conte sua história aqui para a turma. A gente vai marcar uma nossa live. Já estou convidando aqui ao vivo, para o pessoal conhecer a sua história. Eu também estou devendo. Eu também estou devendo contar a história que eu estou passando aqui. Mas logo, logo eu vou contar. Tá? Bom, vamos lá. Não se limitem. Até daqui a pouco. Já volto.